Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Pedro Felipe. Hoje nós vamos calcular a matemática financeira, nós vamos aprender a usar a calculadora HP12C, certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês um emulador, né, que vocês podem utilizar. Basta colocar no Google, né, emulador HP12C ou simulador HP12C, enfim. Nós temos aí as primeiras opções que aparecerem são emuladores gratuitos fornecidos por portais, sites, né, ou instituições financeiras. Não é necessário comprar a calculadora, hoje, de forma online, pelo computador ou pelo celular, é possível fazer esses cálculos aqui pelo emulador do HP12C, tá bom? Começando aqui, ó, a gente, primeiro de tudo, né, tem que entender como é que funciona essa calculadora, certo? Para começar, a gente tem que zerar a memória dela, né? Para zerar a memória dela, a gente aperta aqui o F, que está em laranja, né? FCLX, tá? Ele já zera automaticamente a calculadora, os valores que estavam nela antes deixam de estar registrados, né? Então, zerando a calculadora, a gente pode começar a utilizar aqui os comandos, né? Então, a gente vai ter desde de período aqui, que é o N, né, que a gente está vendo aqui, a taxa também, o índice, né, vai ser essa tecla I, o valor presente aqui na primeira linha também, nessa tecla PV. Nós também vamos utilizar a tecla FV para valor futuro, né? E também para o CHS para inverter sinal, né? Então, sempre que a gente está falando de valor presente, a gente está falando do investimento que nós estamos fazendo, né? E esse investimento inicial, ele é um valor que sai, né? Então, por ser um valor que sai, ele entra como valor negativo, tá bom? Isso a gente vai ver, então, na prática, para fazer algum exercício, né? Então, eu vou só compartilhar com vocês a lista de exercícios que nós fizemos para juros compostos, para aplicar isso dentro da calculadora financeira, né? Então, a gente tem aqui, ó, qual o valor de resgate de aplicação de R$ 12.000 em um título pelo prazo de 8 meses, a taxa de juros compostos de 3,5 ao mês, né? Aqui é bom porque a taxa ela já está mensal e também o valor do período também se encontra de forma mensal. Então, ele está equivalente, né? Professor, e se tivesse anual há 2 anos com uma taxa mensal? Aí nós teríamos que fazer a taxa de equivalência, né? E somar, aliás, e fazer a potencialização, né, do valor do mensal em cima do valor anual, tá? A gente pode ver isso também no final do vídeo. Então, para começar aqui, ó, para a gente ver na calculadora financeira, vamos lá, esse primeiro exercício, né? Eu vou compartilhar aqui novamente a calculadora, tá? Aqui nós temos, então, a calculadora para a gente dar os valores. Como que funciona? A gente vai colocar primeiro de tudo o valor, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, 12 mil, né? Que é R$ 12.000 dentro do valor presente, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente zera aqui, ó, F, que é o laranja, CLX. Zerou, né? Zerou a memória. Então, vamos lá de novo. 12 mil, que é o valor presente, tá? E a gente aperta, então, a tecla PV. Olha aí, ele já registrou, né? Ele colocou até a vírgula 00, que já está registrado o valor como valor presente, tá? Vamos lembrar, a taxa, nós estamos falando de 8 meses, né? Então, nós vamos colocar, vamos apertar 8 e o N, tá? Ele automaticamente também já registra o período de 8 meses. E depois a gente vai colocar 3,5, que é o valor da taxa mensal, a gente aperta I, ok? Então, a gente já tem aqui basicamente todos os comandos, a gente falta só saber o valor futuro, né? E aí, para saber o valor futuro, basta clicar aqui na tecla FV direto, né? Já que a gente não tem o valor, a gente vai só clicar direto aqui, ele já vai aparecer para a gente, tá? Então, é aqui, ó, 15.801,71, tá? Esse é o valor futuro que eu vou ter aplicando R$ 12.000, uma taxa de 3,5 ao mês em 8 meses, tá? Uma taxa alta, um valor de retorno alto. Tá vendo, professor? Ele está aqui negativo, né? Ele está negativo. Sim, porque a gente não apertou o CHS na hora de colocar o 12.000, né? Então, a gente pode colocar o CHS agora, e ele fica aqui positivo, né? Ou na hora de colocar o 12.000, a gente já coloca 12.000 e aperta o CHS, para ficar com a taxa negativa, mostrando que esse valor, ele está saindo, né? E não está entrando. Então, por isso que ele dá o valor invertido, e o CHS, ele está aí para justamente
inverter o valor, ou inverter o sinal, né, e mostrar quando que está saindo ou quando está entrando dinheiro. Mas o valor é esse daí, ele está correto, tá? Então, olhando o próximo exercício que a gente vai fazer aqui em cima da calculadora financeira, a gente pode pensar já em converter os valores, né? Então, eu vou abrir aqui um novo exercício que nós estamos estudando, né? Esse exercício é para pegar lá do site do Tesouro Direto um investimento, né? Para escolher um investimento, entender quantos meses tem esse retorno, né? Em quantos meses ele vai pagar para você os juros, e também calculando com base na taxa anual, né? Então, aqui, ó, a gente tem o cálculo, né? Para conversão da taxa de equivalência, para converter de ano para meses, né? Então, a gente tem o IQ, que é igual à raiz de Q, né? O Q é o número de períodos da capitalização, a raiz de Q de 1 mais a taxa I, né? Menos 1, que é o valor em evidência, né? Então, a gente precisa, para esse exercício aqui, ó, converter esses valores, né? Eu vou compartilhar, então, qual que é a taxa, qual que vai ser o período que a gente está utilizando, né? E a gente vai ver aqui, ó. Então, aqui está o Excel, certo? Ó, tem uma sequência de títulos, né, que nós podemos comprar direto do site do Tesouro Nacional, e o exercício é escolher uma dessas taxas aqui para ver se vale a pena investir, né, e qual que é o retorno que a gente vai ter em cima dela, tá? Então, ó, a data base aqui é 28 de outubro de 2025, né, e a gente tem, então, alguns retornos aqui de datas, né, então, desde 2026, 27, 2035, 33, a gente vai escolher algum, tá? Eu vou escolher essa aqui, ó, com vencimento para, vamos pegar aqui, ó, para 2027, né? Então, investindo 28/10 de 25 e retirando em 1/1 de 2027 a taxa de 13,78%. Tá? É uma taxa alta e é uma taxa que compensa, né? Então, para a gente saber primeiro qual que é o período que nós estamos estudando, né? Qual é o período que nós estamos avaliando esse investimento, a gente pode fazer o seguinte no Excel, né? A gente simplesmente coloca o símbolo de igual, tá? Aqui, ó, a gente coloca dias, né? Dias 360, conseguem ver na tela, né? Dias 360, a gente coloca, então, primeiro a data inicial, né? Ó, 28/10, isso, 28/10 de 2025, a gente põe um ponto e vírgula, e depois a data final, que é 1/1 de 2027, tá? Fecha aqui ó, o parênteses e dá o Enter, tá? Aí ele dá o número de dias para a gente aqui, né? Então, ele deu 423 dias de investimento, tá? Para a gente poder calcular quantos meses, né? Para a gente transformar isso em mês e ver qual que é a taxa mensal, então a gente vai pegar 423 dias, certo? E dividir por 30, né? 30 é o número de dias que tem no mês, 30. Tá vendo? Então, nós estamos falando aqui de 14,1 meses, né? Então, acho que para fazer um cálculo desse, 14 meses é o período ideal, tá? Então, nós estamos falando aqui de um N14, né? N14. Então, agora, qual que vai ser a taxa que nós vamos precisar, né? Tá em moeda, deixa eu pôr geral, ok, 14%, né? Ó, 0,14, né? Aliás, 14 meses, né? Então, eu vou deixar, desculpa, vou deixar aqui em geral. Pronto, 14. A taxa, ela tá anual, né? Então, aqui, ó, esse é o título que nós escolhemos, certo? Vou pintar ele aqui. Ele está com uma taxa de 13,78 na compra, né? A gente vai comprar essa taxa aqui. A gente vai comprar esse título, né? Então tem que ver a taxa da compra dele, 13,78 ao mês, ok? A gente quer transformar isso aqui em dado mensal, tá? Já que nós estamos aqui 14 meses, então nós vamos transformar esse 13,78 em meses. Como que a gente pode fazer isso, né? Então eu vou aqui compartilhar. A gente vai no Google agora, né? Ó, que é o solucionador matemático, né? Então a gente vem aqui no Google, ó, simplesmente coloca aqui na busca solucionador matemático. Olha que ele vai abrir para a gente um cálculo que o próprio Google faz, né? Ele já entra aqui direto, tá? A gente pode colocar também calculadora, né? Calculadora Google,
ele vai abrir uma calculadora mais simples, a gente pode vir aqui, clicar aqui embaixo, solucionador matemático, e ele vai poder nos dar aqui o cálculo para a gente fazer essa equação, tá bom? Vamos lembrar, né, qual que é a equação para transformar taxa de ano para meses, né? A gente vai colocar, então, a raiz de quê? No caso, a raiz de períodos, né? Então, a gente quer ano. Quantos meses tem no ano? 12, né? Então, a gente vai colocar aqui a raiz de 12, ok? E dentro do período aqui, ó, vamos lembrar, né? Qual que era o período? 13,78 ao mês. Lembra que é essa taxa que a gente escolheu para fazer o investimento do Tesouro Direto. Então, a gente vai ter 1 mais 0,1378, tá? A gente pode colocar direto aqui, ó, 1 mais 0,1378 é 1,1378, certo? 1,1378. Então, isso, olha lá. Pronto, 1,1378. Então, aqui que vai ser, depois a gente vai ter que fazer menos 1, porque a fórmula, ela pede para tirar a evidência, né, do valor da taxa que nós estamos escolhendo, né? Então, a gente vai dar aqui o Enter, né, ó, essa mensagenzinha de seguir. Tá? Às vezes, ele não dá o resultado direto para a gente, tá? Quando ele acha muito difícil, ele não dá o resultado. Então, aqui embaixo, ó, a gente vai ter alguns sites que ele recomenda você acessar. Eu recomendo esse Symbolab, né? Symbolab. Você clica nele e ótimo. E vai fazer novamente essa operação, que às vezes o Google não tem essa capacidade de fazer com tantos números, né? Antes da vírgula, ainda não consegue. Mas aí você clica no link que ele recomenda, né? Simplesmente você coloca aqui, ó, o valor dos meses, 12, né? Tem a operação aqui em cima, tá vendo? Que é a raiz, né, de algum número sobre algum número. Então, nós temos a raiz de 12 e 1,1378, que é o que nós estamos querendo saber por mês, essa taxa, né? Então, a gente vai aqui, coloca o valor, ir, ok? E ele vai dar para a gente aqui, ó, quanto que dá esse valor já somado, né? Então, 13,78 ao mês, tá vendo? Ele vai dar aqui a taxa de 1,08, tá? 1,08, ou então 1,081, também poderia ser, mas a gente pode arredondar, né, para 1,08. Então, voltando ao problema que nós estamos analisando sobre o Tesouro Direto, né, eu vou colocar aqui novamente, nós temos então a taxa mensal de 1,08 ao mês em juros compostos, né? Vamos deixar geral, ó, isso, 1,08 é a taxa. Então, agora a gente já tem aqui certinho, né, o período, que são 14 meses, a taxa mensal 1,08 por mês em juros compostos, e agora a gente só precisa saber o valor futuro e o valor presente, né? O problema que ele está falando aqui, nesse exercício que nós estamos analisando, vamos voltar nele aqui, ó, do Tesouro Direto, né? Ele está falando o seguinte, né? Que você é o diretor financeiro de uma pequena empresa varejista, o proprietário quer aplicar 50 mil reais, né? O lucro líquido de todo o ano de 2024 em títulos públicos via Tesouro Direto, uma forma de preservar e rentabilizar o capital da empresa, tá? Ele autoriza aplicar até 3 títulos diferentes, né? Então, essa operação que nós fizemos é apenas um título, você pode escolher mais 2, né, para fazer o investimento. E a gente pode escolher qualquer um desses títulos que estava na lista, e pode decidir ou aplicar em um só ou variar, né? Então, aqui a gente tem 50 mil reais para investir, e se a gente colocasse todos os 50 mil reais, seria o nosso valor presente, né? Então, a partir disso, a gente quer saber o nosso valor futuro. Então, a gente pode ir na calculadora financeira, e vamos voltar aqui então, ó, vou compartilhar o emulador da calculadora financeira, e a gente pode fazer o cálculo por aqui direto, né? Então, vamos lembrar como que a gente zera, então, né? A tecla F, em laranja, FCLX. Pronto, zerou. Pode ver aí na tela que já está zerado, a memória apagada, né? Então, vamos lá. A gente vai pegar o valor inicial, que é 50 mil, né, certo? Vamos já apertar o CHS, ó, ele vai inverter o valor que a gente está despendendo, né? 50 mil. Vamos lembrar que nós estamos falando de valor presente, né? Então, a gente vai clicar aqui no PV, valor presente. Agora, a gente vai pegar a taxa, né? Lembra da taxa? 1,08, né?
1,08 por mês, vai ser o nosso período N, aliás, desculpa, 1,08 é a nossa taxa mensal, certo? E o número de períodos são 14 meses, né? 14 meses, 14N, ok? Então, a partir disso, agora fácil. Agora é só a gente apertar FV, a gente já tem o valor futuro. Investindo 50 mil reais nesse título, em 14 meses a gente vai ter o valor de 58.114, tá? Então, para fazer um exercício desse tipo, ó, vamos, 14.114, né? Vamos voltar lá, aqui na janela, né, do exercício, tá? Para a gente só inserir esses valores aqui, né? Então, na calculadora financeira a gente calculou 58.114. Vamos colocar aqui em tela, né? Valor futuro, 58.114. Acho que teve alguns centavos aqui também, né? E 33 centavos. Então, esse aqui é o valor que a gente teria, né? Em 14 meses. Então, basicamente, aqui só de juros, né? A gente pode até, inclusive, calcular o valor futuro menos o valor inicial, né, o valor presente. A gente tem um juros de R$ 8.114 investindo 50 mil, nesse título específico, tá? Se a gente quiser investir em outro, a gente escolhe outro título da lista aqui, né, e faz a mesma coisa. Calcula o número de dias, depois calcula o número de meses, e depois a gente vai converter o valor da taxa anual em valor da taxa mensal, e aí fica fácil, né? Tendo o N, tendo o I, tendo o valor presente, a gente pode calcular muito bem o valor futuro, tanto pela calculadora financeira ou calculando pelo cálculo simples, né, do juros composto. Posso até mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui no exercício, no primeiro exercício que a gente fez, né, nós já tínhamos aqui o valor do juros composto, né? Ó, então, como a gente vê em tela, o valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa elevado ao período, tá? Então, nesse exercício que a gente acabou de fazer, o valor do futuro ele era desconhecido, o valor presente era 50 mil, vezes 1 mais a taxa, que era 1,08, né, por cento, vamos lembrar que é por cento, se você quiser colocar lá por extenso, tem que colocar 0,0108, né? Porque nós estamos tratando de uma porcentagem, né? Porcentagem é sempre 2 zeros que a gente está acrescentando no valor, né? Então, a gente acrescenta o zero para ficar 1 mais 0,0108, né? Que é a taxa de 1,8% ao mês. Elevado ao número de períodos, no caso do nosso exercício, 14 meses. 14 meses. A gente pode fazer isso também pela própria calculadora, tá? Pela calculadora do Google ou calculadora científica, tá bom? Se a gente então voltar para esse exercício simples, né, do juros composto, a questão 2, né, vamos lá, vamos para a questão 2. Se uma pessoa deseja obter R$ 27.500, ou seja, o montante, né, o valor futuro, 27.500 dentro de um ano a gente já sabe que é 12 meses, né? Quanto deverá ela depositar hoje, ou seja, o valor presente, né, numa alternativa de poupança que renda 1,7% de juros compostos ao mês, tá? Então, vamos de novo agora para a calculadora fazer esse outro exercício, tá? Para a gente poder, então, ter mais um exercício que a gente possa fazer juntos, né? E vocês podem sempre voltar aqui no vídeo e conferir, né, como que a gente vai fazer aqui, tá bom? Vamos voltar, então, para a calculadora financeira, que é o intuito do vídeo, né, da gente aprender a usar essa calculadora. Vamos zerar novamente, se já estão ficando craque, né? Para zerar, a tecla F em laranja, CLX, né? A gente, então, zerou a memória da calculadora. Então, vamos de novo para o exercício. A gente quer obter 27.500, então vamos colocar aqui, ó, 27.500 para... Esse é o valor de rendimento, ou seja, é um valor positivo, não precisa apertar o CHS para inverter o sinal, e a gente vai apertar FV, que é o valor futuro, tá bom? Agora a gente vai olhar aqui, ó, vamos lá, taxa de juros, a taxa de 1,7%, tá? Então a gente vai apertar 1,7 e a taxa, o I, certo? Dentro de um período de um ano, ou seja, a gente sabe que é 12 meses, né? Agora a gente vai apertar 12N, ok? E a gente vai, então, apertar o PV, para a gente saber qual é o valor presente que a gente tem que investir, tá bom? Apertando aqui, ó, pronto. A gente já tem aí na tela 22.463,70 centavos
esse é o valor que a gente vai ter que despender, né, para poder ter aquele rendimento de R$ 27.500, tá, em um ano. Ele vai estar em negativo porque esse valor, ele é o valor que você vai sair do bolso, né, é o valor que dói, né, o valor que dói que a gente tem que pagar, mas depois tem o lado bom, né, depois a gente investe um valor para depois receber um valor maior lá na frente, ok? Espero, então, que esse vídeo possa auxiliar vocês no uso da calculadora financeira e também para converter anos para meses dentro da taxa de equivalência, que é o conceito de conversão do juros composto. Não é, vamos lembrar, juros composto não é converter simplesmente, né, a taxa por 12, porque nós estamos falando aí de juros simples. No juros simples, sim, você simplesmente pode dividir por 12, uma taxa de 12% ao ano, no juros simples, é 1% ao mês. Agora, no juros composto, é juros sobre juros, né? Então, não dá para dividir por 12, então a gente tem que fazer esse cálculo, né, da raiz do que é o período que a gente está analisando, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês nos estudos. Se vocês tiverem dúvida, podem contatar o professor Pedro Felipe, e nós nos vemos nos próximos vídeos e nas próximas aulas também. Um grande abraço.